No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio o ex-prefeito de Guarulhos por 2 mandatos, Eloy Pietá. Estamos aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo Bem. bem. Então tá bom. Prefeito Eloy Pietá, o Partido dos Trabalhadores vai ter prévia, é isso? Sim, foi marcada para 8 de dezembro. Bem no É aniversário. simbólico, né? Bem- Aniversário da cidade, É. para decidir quem é que vai ser o candidato a prefeito da cidade, né? Então, Eu estou enganado ou o senhor dizia que não gostaria de prévia, prefeito? O senhor chegou a dizer isso? não, né? veja o seguinte, não era uma proposta minha, Isso. né? O senhor queria evitar a prévia, Eu né? queria evitar. Isso. Né? Agora, o diretório, onde a gente tem uma larga minoria, Ampla minoria. a minoria resolveu marcar para o dia 8 de dezembro. Né? Aliás, eu sou minoria desde que eu perdi a prévia em 2008, né? Quando Com a Eneide? a minha candidata era a minha Eneide. vice-prefeita Eneide e o Almeida venceu a prévia lá em 2008. É. Teve um breve momento em 2016 em que uma parte da maioria, uma parte significativa, me apoiou, né, sob a liderança do Moacir de Souza, que era o secretário de Educação. Aí ele se apoiou para vice, né, prefeito? Sim, mas eu por um breve período voltei a ser maioria. Não, a maioria, mas Então eu espero que nessa prévia eu volte a ser maioria. eu diria que ele era mais anti-Alencar do que pró-Pietá. Né? Não sei, aí eu, Bom. eu não posso ficar dando opinião sobre isso. Bom, vamos lá. O senhor talvez seja um candidato a prefeito. Como é que o senhor está vendo a cidade de Guarulhos, o mandato do atual prefeito Guti? Olha, questão é o seguinte, muita pedra no passado e pouca pedra edificando o presente, né? Então é mais de jogar pedra do que de construir, né? Tanto que, olha, por exemplo, nos 8 anos em que eu fui prefeito, nós fazíamos, em média, 8 escolas por ano. Né? O Guti está no 3º ano de mandato e não fez nenhuma ainda. Nenhuma? Ele está para concluir as que ele herdou do período final do Almeida. Os céus? Os céus, né? Céu Itapejica, é céu continental? Não tem nenhuma escola. Então, Não. veja, em 3 anos, nenhuma, e a minha média era 8 por ano, que a gente fazia a média, né? Foram 8 anos. Então, acho que um governo que não diz qual é o rumo da cidade, por exemplo, a indústria, ela continua em decréscimo na cidade. Se você olhar o cadastro de empregados e desempregados todos os meses, você vai ver que o crescimento foi no setor de serviços e no comércio, mas a indústria regredindo. E a indústria era o setor básico da nossa cidade. Então, qual é a vocação nova de Guarulhos? É restabelecer a indústria ou simplesmente deixar que fica se abrindo atacadões em todo lado? O setor de supermercados vai bem, né? Pois é. Outro grande problema é o problema do emprego. Sim. Né? Do emprego e da pobreza, né? Por isso que em qualquer semáforo que você vai da cidade, você tem que dizer, bom, eu compro essa balinha aqui, né? Eu compro esse doce, ou eu dou essa esmola, ou não dou. Né? Então, era algo que tinha praticamente sumido, né? No nosso período em termos da mendicância. Né? Mas não é o momento do país, isso acho que Sim, mas e qual é a ação da prefeitura nesse sentido? Nós tínhamos programa de oportunidade ao jovem, que era para milhares de jovens, o Bolsa Auxílio ao Desempregado, que era para milhares de desempregados,
e um conjunto de programas, porque se a situação do país é ruim neste ou naquilo, ela se reflete principalmente nas grandes cidades, como somos nós. Então, a prefeitura tem que se adaptar às novas circunstâncias e não apenas, digamos, fazer sempre mais do mesmo. Ok. Diga, Carla Ramaciotti. Muitas reclamações sobre a questão de saúde. Estão perguntando aqui, prefeito, qual a sua opinião sobre aquele aplicativo da saúde? O que o senhor acha sobre esse aplicativo? Olha, você pode melhorar a tecnologia, né, o que é bom, né, desde que você melhore a vida real. Então, você pode facilitar a marcação de consultas, mas se você não tiver um médico para fazer a consulta, vai vir no aplicativo lá, esta modalidade não está disponível. Então, faz um avanço tecnológico, e nem todo avanço tecnológico ele é positivo. Por exemplo, os bancos, eles estão demitindo os bancários, né? Os aplicativos de entrega ou de transporte, por exemplo, o Uber, né, de motorista, está precarizando enormemente os direitos futuros das pessoas, porque a pessoa não tem nenhum direito trabalhista, não consegue, digamos, no futuro se aposentar, e os entregadores de mercadorias ficam como loucos na cidade sem nenhum direito. Então, nem sempre o avanço tecnológico tem que estar relacionado à vida real. Então, você pode colocar o aplicativo para facilitar a marcação de consulta, mas você tem que ter um médico para ter a consulta. Então, na verdade, isso no fundo, é uma desorganização do sistema. Não adianta você tenta organizar uma ponta, e aliás, essa forma do aplicativo não utilizou a experiência que tinha já acumulada na Secretaria da Saúde ao longo de muitos anos. Todo o sistema de informatização da Secretaria da Saúde, ele foi feito ao longo de praticamente 2 décadas. E vem algo de fora, né, que não conhece a realidade, e desce de paraquedas um aplicativo. Prefeito, quero falar sobre transporte coletivo. Eu me lembro que o senhor não viu com bons olhos quando então o prefeito Almeida implantou o bilhete único, acabou com as linhas diretas. Qual a sua visão hoje do transporte coletivo? Veja, eu fui contra, não a implantação do bilhete único, né, mas sim de acabar com as linhas diretas que existiam. Por quê? Porque as linhas diretas tinham sido uma conquista popular de muitas lutas e tal, e facilitava a vida do passageiro, da passageira. Então, esse aspecto da mudança é que eu não fui favorável. Hoje, eu acho o seguinte, que nós vamos ter que avançar em termos de transporte coletivo na diminuição dos horários de acesso ao transporte. Por exemplo, você pega uma linha como a que vem do São João até o centro, se você perde um ônibus, às vezes 5 minutos depois, 7 minutos, você tem o outro. Isso é algo bom. Agora, se você perde um ônibus e tem que esperar 25 minutos para o outro, aí já estragou a tua vida. Né? E às vezes a pessoa perde um ônibus por pouco. Né? E às vezes espera 1 hora pelo próximo. Pois é, e quando não é sábado, domingo. Então, na verdade, vai ter que achar uma solução no sentido de uma rapidez maior na oferta do serviço, para a pessoa ficar menos tempo aguardando. E, é claro, isso vai exigir mudanças na infraestrutura da cidade. Porque, claro que se o ônibus permanece em longos engarrafamentos, né, o que acontece? Ele vai demorar para voltar. Né? Então, a circulação dele, ela está muito relacionada a corredores de ônibus e faixas exclusivas.
Ok, 7h42. Que é uma questão de infraestrutura. Diga, Carla Ramaciotti. Aloysio do Primavera mandou abraço para Eloy. O que ele acha de 3 anos de governo, não colocou asfalto ainda, nem 1 metro aqui no Parque Primavera. O Aloysio reclama. Parque Primavera, você conhece bem lá. Conheço porque quando eu era prefeito, o Parque Primavera não tinha 1 metro quadrado de asfalto. E para chegar lá era só no pó ou na lama. É verdade. Né? Então nós fizemos a ligação entre o Parque Primavera e o Parque Micael, que já tinha asfalto. Né? Portanto, as pessoas passaram a chegar por asfalto no Parque Primavera. E depois a gente começou a fazer o asfaltamento no interior. Então, realmente ainda há, como em algumas pontas da cidade, ainda há necessidade de novos asfaltamentos. Prefeito, muito se fala hoje sobre a Proguaru. Qual é a sua visão sobre a Proguaru? O que era a Proguaru na sua época e como é que o senhor enxerga hoje a Proguaru? Quando eu assumi a Proguaru, ela tinha 3.500 trabalhadores e quando eu saí ela tinha uns quase 5.000 trabalhadores. E a Proguaru era muito utilizada no asfaltamento de novas ruas, na conservação da cidade e também em serviços, como serviços nas escolas, porque a gente ampliou muito as escolas, então em vez de contratar empresas privadas, a gente fortaleceu uma empresa pública, que é a Proguaru. E também, como a gente avançou na criação de hospitais e, na verdade, também unidades básicas de saúde, etc., a presença da Proguaru no setor de saúde também se ampliou. Né? Agora, eu acho que a gente precisa fortalecer a Proguaru, porque vai ter que vir um momento em que, novamente, essa cidade tenha obras. Né? Então... Estão faltando obras? É claro, isso praticamente está parado na cidade. A cidade está sem obras novas, com raríssimas exceções. Por exemplo, o próprio Trevo de Bom Sucesso está parado. Né? 5%. Pois é, e o Trevo de Bom Sucesso tem recursos federais ainda do período da presidenta Dilma Rousseff. Né? Então, a Proguaru ela precisa ser fortalecida, no meu entender, no setor de obras da Proguaru. Ela precisa ter mais engenheiros, ela precisa, no meu entender, passar a ser uma empresa que não apenas faça o asfaltamento de ruas, mas que também possa fazer obras de engenharia mais complexas. Ontem nós nos perguntávamos se o plano comunitário de melhoramentos ainda existe. Pois é, o plano comunitário de melhoramento, ele não é uma ideia ruim, não. Sabe por quê? Porque a pessoa diz, mas eu pago pelo asfalto. E eu sempre dizia, você paga 50%, porque a obra que fica embaixo do asfalto, né, a drenagem, tudo isso a prefeitura entra. Na verdade, o plano comunitário de melhoramentos é subsidiado. Sim. É subsidiado. E valoriza o imóvel, né? Valoriza o imóvel e o que o cidadão paga, que é 50% do valor total da obra, né, o que os cidadãs pagam, isso aí serve para você fazer outras obras. Né? Serve para você ter um recurso para ir avançando. Né? Então, na verdade, a ideia é boa, mas como tudo parou, isso parou também. 7h46, Carla Ramaciotti. Uma pergunta interessante aqui na live da Dani Dias. Pergunta para o Eloy como ele analisa a terceirização da educação municipal. Boa pergunta. Há uma polêmica aí, prefeito Pietá, sobre a possibilidade de terceirizar creches, né? Uma coisa certa é o seguinte, se o poder público não consegue dar conta da educação pública, aí você faz o convênio com setores, organizações não governamentais, igrejas, você faz convênios como a gente fazia. Tinha que construir creches.
Mas até construir a creche você tinha que ter convênio, senão as crianças ficavam sem creche. Então, isso é uma coisa. Agora, você pegar o poder público, construir uma creche, como está pretendendo o atual prefeito, e passá-la para o setor privado, isso considero errado, inclusive porque nós temos exemplos aqui. Na época do Fernando Henrique Cardoso, foi construída a Escola Técnica Federal, que se chamava à época. Na Vila Rio. Na Vila Rio. E aí foi terceirizada. Hoje, quando nós temos no setor público o Instituto Federal de Educação na Vila Rio, né, é algo de super excelência, que forma profissionais técnicos, que forma profissionais de nível superior, enquanto que quando a Escola Técnica Federal era terceirizada, eram apenas alguns cursos de curta duração e sem a qualidade que tem hoje. Então eu acho que a prefeitura ela tem que ser um modelo de qualidade. Por isso que, inclusive, eu fui contra a terceirização que fez aqui o prefeito Guti, do HMU e do Hospital da Criança. O senhor reveria isso? Claro, claro que reveria. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nós tínhamos, por exemplo, o Hospital dos Pimentas, era da SPDM, que eram médicos principalmente da Faculdade Paulista de Medicina, porque a gente não conseguia médicos, então passava a conceder para uma fábrica de médicos, que é a Faculdade Paulista de Medicina da Universidade Federal, né? Mas nós mantínhamos na prefeitura o HMU e o Hospital da Criança. Por quê? Porque a prefeitura tem que ter expertise, tem que ter know-how, tem que compreender como é que funciona o hospital e tem que ter o pessoal próprio para isso. Agora, se você passa tudo para terceiros, você desmonta uma capacidade do poder público, inclusive, de controlar os terceiros. Então, na verdade, a prefeitura foi uma regressão enorme ter deixado de gerir hospitais. Então isso é um plano de governo seu, acabar com essa terceirização? Do HMU e do Hospital da Criança, sem dúvida. Tá, ok. Diga, Carlos. O Rodolfo do Cabo Sul, se voltar a ser prefeito, você vai colocar o orçamento participativo como era antes? Nós fazíamos, na época, 23 assembleias anuais em 23 regiões da cidade, às vezes com 1.000, 1.200 pessoas, discutindo com a comunidade quais as prioridades daquela região. E a comunidade votava, né? E isso aí que era o orçamento participativo, mexia com as pessoas. E olha o que a gente apanhava naquelas assembleias. Agora, Dava a cara, né? O que acontece com a tua... olha, nós mandávamos o carro de som da prefeitura avisando, vai ser domingo na Escola Maria Helena, aqui no Cabo Sul, né, de tal hora a tal hora, compareça, etc. A gente chamava o povo. O que aconteceu? Acabaram com o orçamento participativo. Por exemplo, fechou o PA Paraíso. Você acha que se tivesse um orçamento participativo, a população do Taboão ia dizer pode fechar? Claro que não. Então é o seguinte, a participação popular foi anulada e ela precisa voltar de uma maneira intensa. Por quê? Porque como a cidade paralisou durante muitos anos, vai ter que decidir bem agora o que é mais importante. Bom, se eu decidir isso num gabinete com alguns secretários é uma coisa. Agora, se eu decidir isso com o povo da região, é outra coisa. Eu vou acertar muito mais. Na nossa audiência, o ex-vereador Índio de Cumbica, ele falando aqui. Ele falou que a UBS Mário Luiz Maca, lá no Jardim Cumbica, só tem uma médica que é muito dedicada, muito atenciosa, mas ela não consegue dar conta de tudo. É o que acontece. Fica registrado. É verdade, porque tem muita gente extremamente dedicada no funcionalismo público. Sim. Entende? Muito, muito. Agora, o problema é o seguinte, se você só tem uma médica para atender ali a cidade, Jardim Cumbica e região, né? Se você só tem uma médica para isso, a vida dela é terrível.
Por quê? Porque as pessoas têm problema de saúde, vão lá, não conseguem ser atendidos, porque ela não consegue atender todo mundo, e o médico tem que ser cuidadoso, ele não pode dar o remédio errado, né? Não pode dar o diagnóstico errado. Prefeito, eu acompanhei o governo do prefeito De Carlos, depois o Tomeu, o Papoto, o senhor, o Jovino. Você não acompanhou do NEF lá? NEF, acompanhei. Entre 77 e... Não, eu era menino, Eu, como sou mais velho que você, eu acompanhei. Eu me lembro de você em 1983 na Câmara, você e o Toninho Batista Gonçalves. É verdade, foi a primeiro mandato. Mas eu sempre vi o servidor público acaba criticando o prefeito que está no poder. Ah, sim. O que o senhor tem a dizer a essa categoria, que é a categoria mais influente de Guarulhos, que é o servidor público? Eu acho o seguinte, o servidor público é uma categoria, como você falou. E é a mais influente. No fundo, é uma corporação e é a mais influente. E como toda categoria e toda corporação, ela busca lutar por seus direitos. Então, às vezes, o direito pelo qual a categoria luta, ele não consegue ser atendido porque a prefeitura ela tem que atender uma categoria muito mais ampla. A sociedade. Que é 1 milhão e hoje 1.370.000 habitantes, segundo o último dado do IBGE. Né? Então é o seguinte, às vezes há um certo conflito entre aquilo que o funcionalismo quer e aquilo que a administração, que foi eleita pela população para atender esperanças populares, consegue fazer. Então eu acho que isso aí tem que ser uma busca do equilíbrio. Agora também não adianta, funcionalismo público não é questão só de salário, é questão de condições de trabalho, porque a pessoa vai para o trabalho, ela precisa se sentir bem lá. Se ela vai para o trabalho e não tem condução para ir onde ela tem que trabalhar, e tem que ficar jogando dominó, as pessoas não vão gostar. Porque as pessoas são sérias, elas estão trabalhando, querem trabalhar. Então, eu tenho ouvido reclamação de pessoas que são funcionários públicos, que dizem o seguinte, poxa, mas eu quero trabalhar, mas não tenho os instrumentos de trabalho, não tenho o material que eu preciso para o meu trabalho. Né? Então, eu acho que será sempre, e você tem razão, Pedro Notário, será sempre um certo conflito. Por isso que há uma espécie de esperança e frustração. É verdade. Eterna. Eterna esperança e frustração. Mas, como é uma categoria que você diz super influente, né, ela tem um elemento importante que é a estabilidade. Sim. Coisa que nos tempos atuais é de extremo valor. E o Paulo Guedes quer acabar. Pois é, o Paulo Guedes quer acabar, o ministro da Economia, o Bolsonaro quer acabar com isso. Agora veja, por exemplo, se você olha o cadastro geral de empregados e desempregados todo mês em Guarulhos, você vai ver que todo mês em Guarulhos são demitidos cerca de 10.000 trabalhadores do setor privado e admitidos outros cerca de 10.000 no lugar. Então é o seguinte, se você está entre o admitido, você vai ficar feliz. Mas se você está entre os demitidos, principalmente acima de 30 anos que estão demitindo, você vai ficar muito triste. Né? Então, o funcionalismo público, pelo menos, ele tem esse fator da estabilidade. Né? Ele pode se queixar, eu não estou ganhando quanto gostaria de ganhar, mas pelo menos todo mês eu estou ganhando. Agora o desempregado diz, poxa, agora eu fiquei sem ganhar nada. Agora, só para finalizar... E os compromissos de luz, de água, etc., continuam. Só para finalizar... De aluguel, prefeito Petra, condomínio. É perceptível que o prefeito Guts está polarizando com o PT. E ele quer... Não sei, ele se elegeu no antipetismo. Então, e ele vai querer se reeleger no antipetismo. Sim, mas quer dizer que a vida é ser anti, né? Ou a vida é fazer as coisas. Entende? Entende? Então não sei se Então a sua resposta é essa. Eu não sei se a ideia do anti funciona o tempo todo. Pode funcionar uma vez, mas funcionar duas, eu não sei. Acho que não funciona duas. Gostei da resposta. Mesmo porque é o seguinte, viu?
é preciso distinguir o que foi o governo do Eloy, que o Eloy era prefeito, e que foi o segundo governo do Almeida, que é o mais recente, da memória mais recente. Mas eles estão misturando, né? É claro. Então, veja o seguinte, porque se o Almeida tivesse sido tão ruim no primeiro governo dele, quanto o povo acha que foi no segundo, não teria sido reeleito. O povo não teria feito a quase reeleição. que foi reeleito quase no primeiro turno. Né? Pô, pegou uns 48%, mais, né? 48,9%. Ponto final na edição de hoje. Obrigado, prefeito Pietá. Eu que agradeço e obrigado a quem nos assiste e que comenta e que interage com vocês. O deputado Alencar perguntou se o senhor estaria disposto a um debate. Bom, minha vida sempre foi debate. Mais que preparado. Portanto, Mais que preparado. Posso marcar? À vontade. Então tá bom. Aceito o debate aí. Agora eu não sei, tem que olhar do ponto de vista jurídico. Que coisa chata. Tem que olhar do ponto de vista jurídico, viu? Porque é verdade. Às vezes a gente pode alegremente vir aqui, é que a prévia ela se dirige aos filiados do partido. Tem razão. E aí vem um promotor público e diz o seguinte, Pedro, você não tem nada a ver com isso. Tá certo. Eu vou mediar lá dentro do partido. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia, obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser.